Boa noite, Paz do Senhor, amém? Vamos orar, começar a nossa reunião essa noite. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom e tem nos conservado na sua casa, amém? Para termos comunhão com Ele, aprendermos com Ele, sermos cheios do Senhor. Aleluia. Vamos orar, né? Muito obrigada, Jesus, por este momento. Muito obrigada. Recebe nossas vidas na tua presença pela tua imensa misericórdia. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Sê conosco esta noite e nos ensina, nos aperfeiçoa, Senhor. Muito obrigada por isso. No teu nome, amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém, irmãos? Pegou? Vamos louvar ao Senhor. Graças a Deus chegamos até aqui. Misericórdia, Senhor, vem estar conosco nesse momento de louvor e adoração a Ti, Deus. Os pós se curvam, as mãos se levantam, as bocas se abrem para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adoramos, Senhor. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Te adoramos, Pai, por Tua bondade, Deus. Te adoramos, Senhor,
Vem, ouve nossas orações, Senhor. Ouve as vozes, os corações daqueles que estão aqui, Pai, para te honrar e te adorar, Deus. Aleluia. Aqui eu vim para dizer: eu quero mais te conhecer. Alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim. Aqui eu vim para dizer: eu quero mais te conhecer. Minha alma tem sede. Ó Espírito Santo, estou faça do seu coração altar. Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Oh, Espírito de Deus,
fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor. Possamos descansar, Senhor, perante as tuas águas, perante a tua palavra, perante a tua sombra, a tua presença, o teu descanso, Senhor. Possamos armar nossas tendas nesse lugar para habitar em tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar diante do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que trouxemos à casa do Senhor. Amém? Vamos consagrar com uma oração. Oremos. Deus eterno, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, por mais um dia, mais a oportunidade de estar diante de ti nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Obrigado porque tu tens derramado graças e misericórdia na vida de cada um, meu Pai. Que tu continue, meu Pai, abençoando cada um. Nós te agradecemos pelas provisões que tu tens feito na vida de cada um, meu Pai. Que tu continue, meu Pai, em nome de Jesus. Em especial aos dizimistas ofertantes do teu reino. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus também, Senhor. Absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa dor que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Pai do Senhor, os irmãos que chegaram depois e também os que acompanham aí pela live, seja bem-vindo. Nós estamos continuando aqui os nossos estudos de quinta-feira no livro de Romanos. E hoje nós vamos estudar aqui Romanos, capítulo 7, versículo 13 ao versículo 25, certo, irmãos? Geralmente nós temos andado aqui no livro de Romanos de passos pequenos, né? 5 versículos, 3 versículos. Só que essa porção que nós estamos vendo, certo, aqui hoje, é um dos trechos mais alinhados do livro, certo? Porque muitas pessoas têm interpretações aí, vários modelos, e a linguagem de Paulo também aqui não vai facilitar muito, certo? Então, para não ficar o raciocínio quebrado, dividindo em 2 ou 3 partes, eu vou tentar correr aqui para a gente ver uma visão geral desse trecho. E aí, a partir da próxima semana, talvez a gente vai ter que dar umas voltas aqui, só que agora olhando pelo horizonte do capítulo 8, certo? Romanos 7, 13 ao 25. Diz assim, irmãos, deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui, irmãos, que está me atrapalhando aqui eu ver. Pronto. Então vamos lá. Amém, todos? Amém, amém? Se tiver alguém na live aí, coloca um amém aí também. Então diz assim, irmãos, Romanos 7, 13 em diante. Beleza? Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento
o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos seus ombros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. É para vocês perceberem aí que dá uma travada, né? Eu vi um comentarista que dizia que pegou esse texto, numa época de Natal, chamou um adolescente e pediu para ele ler assim, que ele não conseguia passar 2, 3 versículos sem ter uma pausa, né? Que é isso que eu estou lendo. Vamos orar, irmãos. Pai, fala conosco. Estamos aqui, Deus, a tua igreja reunida. Estamos buscando a tua face, buscando, Senhor, viver, Senhor, sendo guiados pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, que possamos compreender esses embates que devem fazer parte de nossa vida, e que nós possamos ter armas e possamos estar atentos, Senhor, para agir, não conforme a nossa natureza, Deus, mas conforme o teu Espírito Santo nos orienta. Em nome de Jesus, amém. Então veja, irmãos, certo? Para a gente não entrar aqui nesse texto meio desprevenido, certo? Eu preparei aqui uma volta bem rápida para você perceber como nós chegamos aqui, certo? Eu sempre tenho tentado fazer isso para os irmãos se situarem como essas palavras surgem, certo? Porque se você for ver, nós temos há umas 5, 6 semanas, no mínimo, começado com uma pergunta, certo? E essas perguntas que Paulo coloca, ele vem o seguinte, ele fala um assunto, dá meio que encerra aquele assunto, e ele joga uma pergunta, pegando o que ele já tinha falado e abrangendo. E é assim que ele vai fazendo. É como se ele pegou um assunto, aí quando ele faz que vai terminar, ele abre um parêntese bem grande, é semana que vem. Aí nós estudamos, aí abre outro, e assim vai. Então, desde o capítulo 3, irmãos, Paulo vem embasando o pilar de que nós somos salvos mediante a fé em Jesus. Guarde isso. Somos salvos mediante a fé em Jesus. Quando chega no capítulo 4, ele vai dizer que Abraão foi salvo mediante a mesma fé. Só que Abraão olhava lá atrás, e ele ainda
estava esperando essa pessoa aparecer, certo? Então a fé de Abraão era na promessa de que ele viria, e a nossa fé é que ele já veio, certo? E aí ele vai falar, quando chega no capítulo 5, que somos justificados pela fé. Ele já fala isso lá no 3, fala no 4 e ele frisa isso no 5. Somos justificados pela fé. O que é isso? Deus muda o nosso status de inimigos para amigos, certo? E com isso Deus nos dá paz com Ele. E essa mudança de status significa que você foi reconciliado com Deus, certo? Antes nós éramos estranhos a Deus, agora somos reconciliados. E agora Jesus é o nosso representante. Nós vimos que, não só nesse estudo de Romanos, mas em vários outros aqui da igreja, como era presente ali na memória, na mente de quem estava naquela época, a ideia de duas eras: a era presente, a era do pecado, a era quando está dando tudo errado, e a esperança de que viria a era vindoura. E aí viria o que? O reino de Deus, o Espírito Santo, o Messias, tudo isso, certo? Então no capítulo 5 Paulo vai falar que Jesus, que Adão, representa essa era do pecado. E como é que ele faz isso? Ele vai dizer como o pecado entrou no mundo. E como o pecado entrou no mundo? Foi através do primeiro pecado de Adão. E junto com o pecado vem, agarrado nele, a morte. E a morte entra como essa consequência dessa quebra do relacionamento entre Deus e Adão, certo? Todas as pessoas nascem nesse mundo sobre essa era, essa lei. O pecado reina. Todos são pecadores. Então Paulo está dizendo que milagrosamente em Jesus nós recebemos uma graça. E essa graça, essa misericórdia de Deus, faz com que nós, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo infratores, mesmo sendo inimigos, ainda assim, aqueles que creem na promessa de Deus, se cumprindo em Jesus, são salvos. Certo? Até aqui tudo bem, irmãos? E aí quando chega no capítulo 6, certo? No capítulo 6, Paulo que vai dizer que essa graça que foi dada a cada um de nós, a todos os salvos, ela não é uma graça barata, ela não é uma graça inválida. Na verdade, quando Cristo morreu, todos os que foram salvos morreram com Ele, certo? Quando Cristo ressuscita, todos os que estão sendo salvos ressuscitam com Ele. Então nós não devemos continuar com a nossa antiga forma de viver, mas agora nós, como estamos ligados a Cristo, nós temos uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Beleza, irmãos? Até aqui? Essa vida dirigida pelo Espírito Santo é tudo que nós vamos ganhar foco no capítulo 8. Quando você chegar em casa a partir de hoje, lê esse capítulo aí várias vezes numa semana, certo? Várias vezes, que você vai encontrar muitas canções, muitas doutrinas, muitas raízes do que você já pensa, está tudo lá, certo? Então, entre esse meio de caminho, a graça e o Espírito Santo agindo, chega o capítulo 7, onde Paulo vai voltar novamente à questão da lei, em como nós nos relacionamos com essa lei que já existia, certo? E aqui, lógico, nós já começamos na semana passada, há um vislumbre da lei de Moisés, mas além disso também há aquela questão do mandamento, a presença de uma lei lá no Jardim do Éden. Lembra que eu falei semana passada? Então eu ouvi uma ilustração que parece, fica bem direitinho com o que nós estamos estudando, o que você está vendo no capítulo 7. Imagine você está lá no shopping, certo? De frente a uma vitrine, certo? Vidro,
E aí você está olhando pelaquela vitrine, você vê o quê? Você vê a loja por dentro, mas há reflexo naquela vitrine e você consegue ver também outras coisas que estão para trás de você, de um lado e do outro. Então é isso que está acontecendo no capítulo 7. Enquanto Paulo está dando um exemplo na forma como ele tratava a lei, como se fosse assim, ele coloca um tom pessoal, ele fala de eu, vai aparecer aqui direto, eu o tempo todo. No reflexo dele está a lei de Moisés sendo dada. Entendeu? Enquanto eu estou olhando para que Paulo falando isso, no reflexo está sendo o quê? Um momento em que Deus está dando a lei lá no deserto, no Sinai. E mais reflexo ainda, o momento em que Deus está dando o mandamento a Adão e Eva. Deu para vocês entenderem essa ilustração? Então veja, quando chega no capítulo 7, versículo 12, Paulo diz que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Certo? Então veja, irmãos, Paulo vai continuar trazendo o tom pessoal daqui para frente, lembrando essa questão do Antigo Testamento, certo? E lembre disso, há uma batalha acontecendo com Paulo, com aquela igreja e com a nossa vida. Qual é a batalha? É viver entre dois mundos, certo? Viver na era presente do pecado e viver com o Espírito Santo, certo? Aquilo que eles achavam que era presente, chegou, mudou tudo. O Messias, eles pensavam assim, era presente, Deus vai mudar as coisas, vem o Messias, aí agora era vindoura. Duas coisas separadas. Há água, certo? Aqui separada aqui, ó, certo? Há um abismo entre as duas. Eles pensavam isso. O que Deus faz? Era presente e era vindoura. Os dois caminham juntos, através de Jesus e do Espírito Santo. Quando Jesus vem, ele já inicia isso. E depois que ele ressuscita e volta para o Pai, o Espírito Santo continua. E aí quando você aceita Jesus, você vai passar por vários problemas que vai estar sendo retratado aqui no nosso texto. Porque você está morando, vivendo nessa interseção aqui, ó, entre as duas eras, pisando numa e pisando na outra. Leia o versículo 13. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Veja que versículo que dá uma volta, certo? O primeiro que nós temos aqui que identificar é o seguinte: o que é bom nessa história. Veja que ele começa, então aquilo que é bom se tornou morte. O que é o bom da história? Aí você precisa do contexto. Ele vinha falando de lei e mandamento. Dependendo da sua tradução, vai colocar como se lei e mandamento fosse a mesma coisa. Eu gosto dessas versões que eu tenho utilizado aqui, porque elas mantêm, uma hora fala de lei e outra hora fala de mandamento, porque assim você mantém viva a ideia de lei de Moisés e mandamento do Adão e Eva, certo? Então, pense nisso aqui, ó. Então aquilo que é bom, ou seja, a lei ou o mandamento, se tornou morte para mim. E aí Paulo mesmo vai responder: de modo nenhum. A lei não se torna morte para nós. O mandamento de Deus, a instrução de Deus não se torna morte para nós. E ele vai dizer o seguinte, que a lei é boa, certo? Ela permanece boa. A lei é a lei da vida, certo? O mandamento de Deus não muda de condição. Ele continua sendo bom. Ele não se torna morte. Porém, irmãos, os homens, os seres humanos, certo? Vão estar utilizando de forma incorreta esse mandamento.
Então você tem algo que é bom sendo utilizado de uma forma que não traz vida, mas que traz morte. Lembre que o princípio de quando se está falando sobre essa palavra lei, certo? Está ligado àquela questão, ouvir e obedecer, certo? Sempre está ligado a isso. Então, o que acontece? Aquilo que era bom, a lei e o mandamento que Deus dá às pessoas, o que aconteceu? Ele foi atropelado pelo caminhão de emoções, de desejos gerados pelo coração que está se contorcendo pelo pecado, certo? É isso que acontece. O mandamento é o que? Atropelado pela aquele convulsão de emoções, de desejos da pessoa pelo pecado. Como é que Paulo fala isso nos versos anteriores? A cobiça, certo? Lembra do mandamento dado a Adão? Certo? Quando Deus dá aquele mandamento ao servo Adão, Deus revelou o que? Como ele poderia continuar desfrutando de quê? Vida diante de Deus. Não como daquela árvore. O que estava implícito? Continue tendo vida. Continue aqui, nesse lugar especial. Certo? E o que acontece? Vem a serpente e utiliza do mandamento para causar emoções, desejos, cobiça, certo? Que fazem Adão pecar, e ao pecar, Adão traz a morte para reinar sobre a criação de Deus, certo? Então é como se Adão foi colocado para reinar sobre a criação, e aí ele sai do trono e bota o pecado no lugar, e ele agora é um escravo do pecado e escravo da morte, certo? Isso no caso de Adão. Vamos, um exemplo na lei de Moisés, o outro reflexo do espelho aqui de Paulo. A instrução de Deus foi dada para um povo especial, dentre todas as nações da terra. Deus escolheu um povo e disse: vocês são a minha herança, eu separo vocês dos outros povos. E aí Deus revela o que? A sua vontade, dá a sua lei. Qual era o propósito? Estejam aqui comigo sempre, estejam próximos. Deus vai no deserto e diz: olha, vocês estão sabendo, olha, essas atitudes são pecado. O pecado já vem desde Adão. Entre Adão e Moisés, irmãos, é milhares e milhares de anos, certo? Então veja, o pecado estava reinando nesse momento todo. Quando está lá no deserto, aquela nação, aquelas pessoas, Deus chega e diz: olha, isso é pecado, isso é errado. Então o que acontece? A nação de Israel, em vez de continuar utilizando daquela lei para se manter fiel a Deus, Deus ainda deixou um escape, sacrifícios. Sempre que vocês errarem, utilizem dos sacrifícios, certo? O sangue e tudo mais, perdão para vocês. Beleza? Estava implícito na lei a misericórdia. A misericórdia é o sacrifício. Só que acontece, as pessoas gostam tanto do pecado que com o passar do tempo Israel nega ouvir a lei, nega obedecer a lei, e nem o sacrifício eles querem mais. Qual a consequência? Adão foi expulso do jardim e Israel foi expulso da sua terra. Certo? São as consequências brutais do pecado, irmãos. E aí, continuando, veja o seguinte: essa quebra da lei ou esse desvio do mandamento são as grandes causas da morte que Paulo está falando aqui. Veja isso, olha, o pecado, versículo 13. O pecado para mostrar-se como pecado. Essa palavra mostrar-se seria literalmente brilhar, certo? Então, o pecado para brilhar como pecado, por meio de uma coisa boa, que era a lei, causou-me, realizou, produziu a morte. Então veja, o pecado age aqui como deturpando a lei, certo? A lei apontava o problema: olha, isso é pecado, isso é pecado,
E aí vem o ser humano e utiliza do pecado para converter aquilo que era bom em algo deturpado. Interessante que ele coloca o seguinte: isso mostra a realidade do pecado. Ele mostra como é de fato o pecado. Veja isso no versículo, no mesmo versículo, ele diz assim, ó: a fim de que, pelo mandamento, um pecado, veja essa palavra agora, ó, mostrasse ou brilhasse toda a sua força de pecado. Veja aí, irmãos, revelando a força de pecado, o poder destrutivo do pecado. Então pense nisso, a morte, ela funciona, ela é o que? O alto custo produzido pelo pecado diante de Deus. E veja como as pessoas estão todos os dias brincando com o pecado. Qual é o momento em que elas sentem o peso do pecado? É num funeral. E lá você sente. Lá o peso do pecado está presente. Porque lá acontece a punição. Então veja, irmãos, a força do pecado, esse poder destrutivo, está ligado à morte. Certo? Não somente aplicando a pena das pessoas. Essa força do pecado não é só dizer fulano, todos morreram, fulano morreu. Não é só isso. Você vai ver ganhando no texto a força do pecado no seu dia a dia, nas suas escolhas. 24 horas aqui lhe perseguindo. Certo? Tudo é afetado pelo pecado. Nós vamos já ver um pouco sobre isso. Os afetos são afetados pelo pecado. Os sonhos, realizações, amizades, relacionamento, casamento, sociedade. As pessoas não se encontram nem com elas mesmas, certo? Porque sempre estão reféns do pecado. Então, o primeiro ponto que nós vimos Paulo dizer é o seguinte: olha, em tudo isso, a lei é boa e o pecado é o grande vírus destruidor. Certo? Olha o segundo ponto de Paulo vai agora. Versículo 14, nós vamos ver o seguinte: a lei é espiritual e eu sou vendido à escravidão do pecado. Veja isso. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Está vendo isso aí? É espiritual. A lei é espiritual. Olha aí, eu, porém, sou carnal. Não é só isso que ele diz, não. Ele diz assim, ó: vendido à escravidão do pecado. De todas as palavras desse nosso trecho, as mais fortes são essas duas palavras. Porque sabemos, temos plena certeza que a lei é espiritual. E a segunda palavra mais forte é essa: vendido. Vendido à escravidão do pecado. E como ele diz isso, irmãos, olha, sabemos que a lei é espiritual. Isso tem o sentido de trazer o quê? A lei tem origem em Deus. A lei tem origem no Espírito Santo. Certo? Eu separei um texto. Fala, Jesus. Salmos. Vamos abrir aqui Salmos 19. O horário ali está corrido hoje, viu? Salmos 19. Abre aí comigo o versículo 7. Falando sobre a lei. Certo? Veja isso, olha, irmãos. A lei, ela é o que aí? Perfeita. Qual é a consequência dela na nossa vida? Refrigera a alma. Está vendo? A instrução de Deus é perfeita. Qual é a consequência dela na nossa vida? É refrigerar a alma. Veja outro aspecto da lei. O testemunho do Senhor é fiel. É fiel. Qual a consequência na sua vida? Dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor, versículo 8, são retos e alegram o coração. Vendo? Os preceitos do Senhor são retos. Qual é a consequência para a minha vida? Eles alegram o meu coração.
Próximo aspecto. O mandamento do Senhor é puro. Qual é a consequência da pureza da vontade de Deus? Os seus olhos são iluminados. 9. O temor do Senhor é limpo. Consequência aqui, ó. E permanecem para sempre, né? Aí vem: os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. E aí ele vai falar o quê? De coisas que são provadas. De ouro fino, de doce, de mel, licor, favos. Percebe que ele trata aqui a lei de Deus não com um aspecto negativo, mas como algo que é extremamente necessário para a nossa vida. Certo? E veja, volte lá, Romanos. A linguagem de Paulo, Romanos 7,14. Eu, porém, sou carnal. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Na NVI, não sei se vocês têm, diz assim: não espiritual. Ele está querendo dizer que ele é pecador. Enquanto a lei, ela é do Espírito Santo, ela é a vontade de Deus, todos nós somos pecadores. A lei está num patamar, nós estamos em outro patamar. Lei num patamar, nós em outro patamar. Por que isso acontece? Porque há essa diferença entre nós e a lei. Porque nós fomos o quê? Olha essa palavra: vendidos à escravidão do pecado. Quando Paulo escreve isso, irmãos, ele está literalmente pedindo para os seus leitores pensarem no que era comum da época deles. No mercado, e lá está pessoas sendo vendidas como escravos. Certo? Então era você estar ali, você ser trazido, não olhando de longe, mas você aqui, olhando de frente a uma pessoa sendo vendida à escravidão. Certo? E veja Paulo se colocando nessa situação. É como se ele estivesse chamando você e dizendo: vejam a cena, Paulo sendo entregue para ser escravo do pecado. Textura de dor, sofrimento, prisão, ter um dono, ser um sub-humano, quase. E aí, agora tire Paulo de cena e coloque você mesmo. Entendeu aqui o que ele estava dizendo? Eu, vendido como escravo. Nós sabemos que a lei permanece no mesmo patamar espiritual, mas nós, vendidos ao pecado, vamos descendo os porões da escravidão do pecado. Som, amém. Descarregando aqui. Então veja, irmãos. Não, já troquei. Então, enquanto a lei se mantém no patamar, os seres humanos vão descendo até chegar à escravidão. E mais forte do que você imaginar, do que você vê, alguém sendo vendido como escravo, Paulo sendo vendido, você mesmo. A questão do texto é que não é alguém que pega você e vende você. É você que se vende. Vendo como o negócio é sério? É você mesmo que se entrega. Certo? É esse o termo. Nós nos escravizamos. E aí nós somos colocados diante de um dilema. Certo? Versículo 15. Veja os dilemas aparecendo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha o dilema. Eu não faço o que eu quero. E essa palavra quero, ela vem de desejo, de propósito final. Eu não consigo cumprir o meu propósito final. Certo? Do ponto de vista de Adão, o desejo de obedecer o mandamento que recebeu, de não comer o fruto proibido e manter-se fiel ao mandamento, foi o que? Abafado. O desejo de Adão aqui, de continuar naquele status diante de Deus. Ele tinha desejo de continuar diante de Deus,
Veja que esse desejo é abafado, enquanto ele cobiça ter algo mais. Então, o erro é que Adão quer acrescentar algo mais à sua vida. E assim são todas as pessoas. Pensam no pecado como acrescentar algo que eu preciso. Mas pense, Adão queria acrescentar algo à sua vida. E o que ele acrescenta à sua vida é a sua morte. E isso acontece com todos. O que querem acrescentar, na verdade, estão acrescentando a morte. Do ponto de vista judaico aqui, de Israel, havia o desejo de cumprir o propósito de Deus, de servir, seguir a lei dada no Sinai, manter-se na aliança. Quando tinha falhas, usava lá os sacrifícios para se manter ali como adorador de Deus. Mas isso provou que é ineficaz mediante a força do pecado dentro do coração deles. Mesmo tendo a lei, mesmo tendo os sacrifícios, mesmo tendo o tabernáculo, mesmo tendo o templo, mesmo tendo o rei e os profetas e a escritura, mesmo assim, a força interior do pecado era maior. E os seus erros constantes se tornaram em quê? Pestes, doenças, derrotas, subjugado pelos inimigos, destruídos e espalhado pelo mundo. Veja do ponto de vista de Paulo agora, seu desejo de cumprir o propósito, de servir ali, seguindo a lei, e frente à força do pecado dentro de cada um de nós. A força do pecado é tão visceral, irmãos, na vida das pessoas, que Paulo só consegue dizer isso: eu não entendo o meu modo de agir. Veja as conclusões que ele vai agora, versículo 16, é que a lei é boa. É quase que ele dissesse assim: eu concordo que sou pecador e mereço a morte. É isso que ele vai dizer. Versículo 16: ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Veja, a lei dizia o que era pecado e punia o pecado. Então veja, Paulo concorda que o problema está nele. O problema está nas pessoas, o problema não está na lei. A lei é boa, mas nós somos pecadores. Nós merecemos a morte. E aí vai aparecer aqui um eu dividido, que deseja, daqui para frente, que deseja fazer o bem, que deseja obedecer a Deus, que deseja obedecer à lei, mas na verdade faz o mal. Do ponto aqui de vista cristão, esses versos vão estar falando, irmãos, da luta do bem e do mal. E de como o cristão está aqui, no meio dessas duas eras. E se ele não oscilar muito, ele sempre fica batendo mais na era do pecado. Ele fica mais inclinado sempre ao pecado. Os cristãos regenerados, que ele já tinha falado no capítulo 6, desejam obedecer a Deus, pois são cidadãos dessa era vindoura do Espírito Santo, o reino de Deus. Mas visto que nós ainda estamos aqui, nessa era presente do pecado, cristãos muitas vezes fazem o mal. Versículo 17 e 18. Veja, o pecado habita em mim. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Então veja, irmãos, o mal, ele não está, como muitas filosofias pregam, andando pela rua, sozinho, como algo sem corpo, certo? O mal está onde? Dentro das pessoas. Ele diz o que aqui, o pecado habita em mim. Ele não está dizendo que o pecado se encontra comigo. O pecado não está num lugar onde ele às vezes vai lá e dá uma olhada. O mal está nas pessoas. O mal está na humanidade.
Ele diz o seguinte: a minha natureza está sob o efeito, sob o peso das ações de um pecador. A consciência, irmãos, aqui dessa natureza humana má, certo? Ele diz o quê? Que ela não habita bem algum, ela é má. E ser um agente, irmãos, do reino do pecado, ser consumidor do pecado, ser dependente do pecado, passou a ser parte do que é ser humano. Percebeu isso aqui? Ser dependente do pecado passou a ser parte do que é ser humano. E agora veja o seguinte, perceba que enquanto Paulo está fazendo essas declarações, Paulo vai estar descrevendo uma luta, uma guerra interior contra a sua própria natureza, certo? Ele já falou isso aí no versículo 15. Veja o versículo 15, lá no final ele diz: olha, não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Prefiro, novamente aqui, a ideia de querer, de desejar, certo? Então isso demonstra o que? Uma luta de uma pessoa que tem um desejo, um querer de continuar sendo redesenhado pela ação do Espírito Santo. Porém, ainda há efeitos das consequências do pecado. O veneno ainda corre, certo? E ele diz: estou fazendo o que detesto, que odeio. Versículo 18, quando ele fala essa frase: o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Veja o clamor aqui de Paulo. Ele diz: eu tenho um novo desejo, eu tenho um novo propósito de vida. Essa palavra telo, é que eu falando a palavra lá, né? Desejo, quero. Ela está escrito lá a palavra que chama telo. Ela era uma palavra utilizada para falar do propósito maior da sua vida, certo? Um desejo, algo que dominava seu coração, certo? Algo que você caminhava para aquilo. Suas ações eram movidas por isso. E ele diz: olha, eu tenho um novo desejo, eu tenho um novo propósito de vida, mas há uma luta para realizar isso. Ele diz assim, ó: eu ainda tenho escolhas erradas, eu ainda falho bastante. Agora veja, esse tipo de luta não é para todas as pessoas. Esse tipo de luta só existe em pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus. O normal é a inércia. Pecado, um atrás do outro, todo dia, e não faz mal. Somente pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus, estão chegando próximo da luz, começam a ter esse tipo de embate. Então veja, irmãos, a maioria das pessoas não está em luta nenhuma, certo? Estão sempre andando para o pecado, correndo para o pecado. Literalmente o que ele vai falar nos versos anteriores, vivendo no pecado. Então, para a maioria das pessoas, o pecado só é problema quando assusta. Só é problema quando alguém sai ferido. Só é problema quando traz complicações, quando atrapalha a vida da pessoa, quando traz consequências. Então as pessoas param, analisam, decidem se foram longe demais ou não, e escolhem continuar com aquela prática ou trocar por outra pecaminosa do mesmo jeito. Não é sobre isso que Paulo está falando, certo? Lutar contra o pecado não é algo natural das pessoas. Perceba isso aí. Lutar contra o pecado não é algo natural das pessoas, porque pecadores ficam muito bem com o pecado, certo? Em seguir a corrente, provando, testando, comprometendo-se. Pode falar, irmão. Os valores.
Fazia sem... Pronto. Mas essa é desse jeito, só que essa luta só há quando Deus está trabalhando. Quando a pessoa está se aproximando do local, da onde está, tendo contato com pontos de santidade de Deus. Certo? Eu tinha separado os versículos, mas eu já andei muito na hora. Mas quando você estiver lendo Juízes 6 e Isaías 6, vai ser fácil lembrar que é 2:6. Juízes 6 e Isaías 6. Você vai ver duas pessoas que encontraram com Deus. Uma teve um encontro com Deus no trono de Deus. E a outra teve um encontro com Deus no seu trabalho. Um deles foi Gideão. E ele levou altos papos e reclamações para cima de Deus. Até o momento em que ele viu, era Deus. O que ele vê? Ele teve contato próximo de Deus. E ele disse que, olha, ai de mim que estou morrendo. Eu vi Deus, vou morrer. Percebe? Por que ele pensa em morrer? Porque ele é pecador. Então, contatos próximos à santidade de Deus vão revelando pontos de pecado. O outro que você vai ver lá é Isaías. Ele vai elevado ao céu, o trono de Deus. E o que ele vê? O que ele diz? Ai de mim que já vou morrendo. Certo? Então veja, quanto mais perto, a luta vai aparecer. Certo? Quando a pessoa se converte, ela está fazendo uma declaração que ela não pertence mais àquele mundo e que ela agora pertence ao Espírito Santo. E isso atrai sobre ela dificuldades. E é isso que acontece. Então veja, irmão, que esse texto mostra alguém em combate interior, alguém que sabe, alguém que conhece o plano de Deus da criação. E veja, pessoas que conhecem o propósito de Deus para restaurar tudo, pessoas que andam com Deus, que lutam contra o pecado, certo? Passam por esse tipo de dilema. Isso é normal para quem é povo de Deus, porque luta contra a sua vontade, luta contra os compromissos que fez quando estava longe de Deus. Compromisso que eu digo aqui, irmãos, é compromisso do coração. A pessoa se apegou a coisas, atitudes, certo? Compromissos. E essa luta do cristão contra o pecado não pode se manter do lado cristão só quando ela leva susto, só quando ela leva um medo ou quando as consequências aparecem, certo, irmãos? Nós devemos ter uma luta constante. A luta do cristão existe porque agora o Espírito Santo está dentro dele, causando essa luta, certo, irmãos? Porque lutar contra o pecado não é natural de seres humanos, certo? Se a luta existe chamando você, abandone isso, mude isso, é porque o Espírito Santo está chamando você para um ponto mais perto, certo? Então a nossa luta se dá no campo da prevenção, da reação, do abandono, do não aceitar andar pelo mesmo caminho, pois você já vive nos caminhos do Espírito Santo. Só que ainda vive num mundo onde o pecado é presente. E o pecado reina fora. E esses pontos de colisão acontecem. É uma guerra interior. Versículos 19 e 20, veja aí o dilema novamente. Quero fazer o bem, mas o pecado habita em mim. Veja isso. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Já não vamos chegar nunca e diz, o pecado reside em mim. Acho que é o versículo 21 em diante. Então veja, irmãos, os versos 17 e 20 aqui, certo? Destacam a culpa do pecado nesse conflito interior, certo? Em que o cristão vive. Mas veja isso, Paulo não está negando a responsabilidade que todo cristão tem de resistir ao pecado, de fazer o bem. Ele não está negando isso.
O que ele está fazendo é simplesmente dizer que seres humanos não são capazes de resistir ao pecado. Seres humanos não são capazes de resistir ao pecado. Somente pessoas com o Espírito Santo podem resistir ao pecado. E isso nós vamos ver em Romanos capítulo 8. Certo? Por ora, Paulo está dizendo o seguinte: olha, escolhemos o pecado que habita em nós, porque nós escolhemos aquilo com quem nós nos identificamos a vida toda. Certo? Então o dilema começa a aparecer, a luta, quando o Espírito Santo chega, trazendo o quê? Novo nascimento. Como a irmã citou aqui um exemplo. E aí nós começamos a desejar, querer fazer o bem, querer obedecer. Só que isso é estranho à nossa natureza. Porque o mal está residindo em nós. Praticar o mal é um ambiente normal para seres humanos. Muitas pessoas não conseguem entender isso, mas é o que Paulo está dizendo. Veja a guerra interior, versículo 21 ao 23. A guerra interior. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, olha isso, o mal reside em mim. O mal não é um visitante, ele tem a sua casa. Porque segundo o homem interior, olha aqui uma mudança. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, em mudança, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, no meu corpo. Então veja, Paulo está dizendo: ó, quero responder fazendo bem, mas há um mal dentro de mim ainda. O interior já está sendo transformado quando você creu na mensagem do Evangelho, quando você foi morto em Cristo, ressuscitado com Cristo, teve seu status alterado. Você agora tem que estar aqui, ó. Começo a ter prazer, deleite na lei de Deus, certo? Você vê logo isso. São pessoas que podiam estar na Netflix, nos seriados, com a perna para cima, mas não. Há o desejo, preciso ir a um lugar, ouvir, ler a palavra de Deus, cantar com outras pessoas. Por que isso acontece? É o Espírito Santo agindo, certo? Mas veja, nós temos um corpo, membros comprometidos com a prisão do pecado. Por isso que na hora que você vai tomar certas atitudes que você sabe que é o certo, muitas vezes está lá pesando. Sempre aberta a grande porta do pecado, sempre aberta a facilidade. Então veja, estamos nessa guerra interior, preso numa realidade aqui, ó, uma era presente onde o pecado é real, onde existem esses resquícios em nós voltados ao pecado, voltados a vícios. Ainda é tipo uma abstinência pelo pecado, certo? E esse clamor está em nós ainda porque temos natureza de pecadores, natureza humana. Mas agora é combatido constantemente pela atuação do Espírito Santo. Qual o propósito? Trazer santificação, certo? Por meio de quê? De um afastamento dessa natureza que nos clama, nos chama, nos empurra para o pecado. Veja o clamor de Paulo aqui, ó, no 7:24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa forma de expressão, miserável homem que sou, era uma forma comum de vários filósofos se expressarem, certo? Vários pontos desse relato de Paulo são utilizados pelos filósofos, certo? Muitos até depois de Paulo ter escrito essa questão de querer fazer o bem e não conseguir, certo? Então eles já usavam isso, miserável homem que sou. Não sei se você tem essa versão, mas há uma versão que diz assim: desgraçado homem que sou. Alguém tem essa versão? Ninguém tem, mas tem essa versão, procure ela aí. A reflexão que Paulo está trazendo, irmãos, diz o seguinte: tem um aqui, ó, desgraçado homem que sou. Ele está dizendo que somos miseráveis, que carregamos um corpo de morte. E observe esse paralelo que há nessa versão, porque lá, desde o versículo capítulo 6, ele diz: vocês receberam a graça, certo? Mas nós ainda caminhamos
enquanto estamos aqui, enquanto Deus não restaura completamente, nós caminhamos com o corpo rendido ao pecado, certo? Então, o cristão está nessa divisão, divididos entre a era vindoura, a era presente e a era vindoura, entre a velha natureza e a nova natureza. E ele diz: quem será o nosso libertador? Quem será o nosso redentor? Versículo 25. Esse versículo 25 já é uma transição para o capítulo 8, certo? Ele diz: graças a Deus. Olha, veja que ele diz: desgraçado o homem que sou. Mas não sou só um desgraçado, porque estou aqui, ó. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Olha isso, irmãos. Mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Graças a Deus pelo Messias, pois na nossa mente, o nosso interior já começou a ser transformado, restaurado. Já sou escravo da lei de Deus. É quase assim: eu tinha me vendido ao pecado, mas Deus me comprou com o sangue do seu próprio Filho Messias, derramado sobre a cruz. Ainda não foi tudo transformado, pois nós ainda lutamos contra o pecado. Alguns versículos nos ajudam a entender, irmãos, esse embate, e nós já lemos eles. Romanos 6:2 diz assim: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Versículo 6, Romanos 6:6. O nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não tem mais domínio sobre Jesus. A morte não tem domínio sobre nós, porque fomos plantados em Jesus. Versículo 12, Romanos 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer aos seus desejos. Nem apresentem os seus membros como instrumentos de pecado, de iniquidade. Apresentem-se a Deus como vivos dentre os mortos. Olha isso. Como os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então veja, irmãos, o texto fala: há um embate. É difícil, mas nós devemos o quê? Lutar. Porque lutar já é uma graça. A maioria das pessoas não luta. Elas não precisam lutar, elas estão muito bem como estão. Mas se você conseguiu ver que precisa lutar, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda para o pecado. Não deixe baixar a guarda para o esfriamento. Cuide do seu corpo, cuide dos seus pensamentos, cuide das suas motivações. Observe quais são os pontos vulneráveis e se ponha vigilante. Entre em guerra contra o pecado com dedicação, com oração, com leitura bíblica, com presença na igreja constante. Se necessário, procure aconselhamento. Lembre do que nós dissemos: lutar contra o pecado não é algo natural. Lutar contra o pecado é sobrenatural. E só com o Espírito Santo você vai conseguir. Isso é uma das provas do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Então, não dê brecha, certo? Provérbios 4:23 diz assim, ó: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, esteja o que? Sempre se reavaliando, procurando onde você está errando. Não encare períodos de esfriamento na oração, na sua ênfase diante de Deus, na igreja.
na forma como você canta, esfriamento em como você adora, esfriamento em como você lê a Bíblia. Não encare isso como algo tranquilo, certo? Isso é uma guerra. Tudo começa com um afastamento, que muitas vezes pode vir até por boas razões. Pode vir por causa do teu trabalho, por causa do cansaço, por causa de decepções, por causa de traumas, por causa de tristeza, de euforia, ansiedade. Pode ser qualquer coisa. E você pode estar se acostumando com a vida qualquer diante de Deus. Cuidado para não estar andando de mãos dadas com o pecado. Deus está nos chamando para a atuação do Espírito Santo. Cada passo que você dá em proximidade à glória de Deus nos faz observar o problema do pecado que nós ainda carregamos. Leia comigo Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por esta enfraquecida carne, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, olha isso, enviando seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne. Como nós vivemos? Segundo o Espírito. Amém, irmãos? Vamos orar. Ó Deus Santo, coloca-nos, Senhor, conscientes, Deus, dessa guerra interior. Coloca-nos conscientes, Senhor, de uma luta, Senhor, constante contra o pecado. Uma luta constante, Senhor, contra aquilo que é confortável em nos afastar da Tua presença. Coloca-nos, Senhor, em uma luta constante contra benefícios, Senhor, que não te agradam, contra coisas que trazem esfriamento do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nos dá olhos para perceber a guerra que se trava em nosso coração, a guerra que se trava nas ruas, a guerra que se trava nas casas, a guerra que se trava, Senhor, entre os principados e potestades. Ó Senhor, Tu nos libertou da morte para a vida, do pecado para a lei de Deus, Senhor, que possamos amar ela, que possamos ser moldados, Senhor, por Ti, Deus. Ouve nossos pedidos, que o Senhor possa estar intercedendo, que o Senhor possa estar, o Espírito Santo esteja sondando nossos corações, esteja avaliando, que o Senhor esteja nos conduzindo pelo caminho de vida, conduzindo pelos caminhos de luz, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, que nós possamos caminhar, Senhor, sendo reflexo da Tua palavra, Deus. Abençoa nossas famílias, abençoa nossas casas, abençoa os irmãos que nos acompanham pela live. Que todas as famílias sejam abençoadas, Pai. Que sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém.